Olá! A live de hoje é sobre concepção coreográfica. Olha onde eu tô, Dudu! Ó a tua sala. E ainda muda a luzinha aí? Sim, tu viu? Que saudade! Que saudade! Gente, eu tô hoje com o Dudu Menezes, Eduardo Menezes. Aqui do Sul a gente diz assim, ó, baita coreógrafo. Além de ser um amigo querido, já foi meu prof aqui no estúdio. Nossa, então eu preparei uma coisa bem legal com ele hoje, que é um jogo de perguntas e respostas. Eu pergunto, respondo e ele responde. Até porque a gente é bem diferente nessa maneira de criar concepções coreográficas e tudo. A gente é bem diferente a nossa maneira de coreografar. Eu tô com medo do jogo. Tá com medo do jogo? Tô. Dudu, sempre quando eu vou dar aula em algum workshop, coisa assim, fora aqui do estúdio, pro pessoal que não me conhece, olha, quase 100% de chance de ter essa pergunta. Como tu cria as tuas coreografias? Pra ti deve ser a mesma coisa, né? Então eu vou... E a nossa pergunta é, como tu cria tuas coreografias e exemplo? Então, eu tenho uma fase antes de 2000 e... Putz, grila, agora eu vou errar as datas. Antes de 2010 e depois de 2010. Eu tenho uma marca na minha trajetória. Antes de 2010, eu tinha uma formulazinha pronta, que era tema da coreografia, escolho a música, escolho o figurino, crio as sequências, os passos e enfim. Era essa a minha fórmula toda. Depois disso, que eu criei o grupo, que eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, eu comecei a... Várias coisas me inspiram diferentes. Tanto uma música me inspira, como um tema me inspira, como algum movimento de um bailarino me inspira. E eu não tenho mais um padrão, uma formulazinha pronta para criar. Então, o meu exemplo que eu vou dar hoje, depois eu tô louca para saber o teu, é da coreografia É Isso um Homem. Na verdade, o tema dela era do Holocausto. Não sei se tu chegou a pegar essa coreo aqui comigo. Eu vi, eu assisti. E essa coreografia, o que aconteceu? Eu queria fazer essa história, né, que é uma história triste, dramática, horrível, da história mesmo, e trazer para uma linguagem mais artística, um pouco mais sensível, mas eu queria abordar essa história. Então, primeiro eu fui para o enredo, para a história da coreografia, para a composição. Depois eu fui para a música, para a primeira parte da música. Achei uma música que se encaixava dentro dessas propostas, por exemplo. Eu queria que elas tivessem a impressão que elas andassem sempre dentro de um vagão de trem, né? Queria na segunda parte da coreografia que o movimento de respirar, de ser ofegante, aparecesse. Então, uma das últimas coisas que eu fiz foi procurar a primeira e a segunda música, saindo total dessa fórmula aí de sucesso que eu tinha antes de 2010. Eu quero saber como é que tu cria tuas coreografias e um exemplo. Eu acho que assim, em termos de concepção, eu realmente nunca tive um padrão, falando de concepção. De composição coreográfica, eu tinha. Eu era aquele que desenhava tudo em folha. Eu ia para o ensaio com 10 folhas diferentes, aí eu colocava o tempo na música tal. Eu literalmente tentava pensar assim, se desse desenho aconteceu isso, para esse outro tem que acontecer uma diagonal. Aí eu desenhava, e eu escrevia nome de cada um, e aí ficava assim na sala. Mas a composição coreográfica realmente não teve, porque nunca teve esse momento, assim, porque os primeiros trabalhos que eu comecei a coreografar de verdade, uns foram com temas que já tinham até colocado para mim, que eu comecei assim, então a minha pesquisa já ia para um outro lugar. Música, é claro, é 98% de um ponto de partida, sempre foi, sempre. De uns anos para cá, cada vez mais. Mas eu acho que antigamente eu diria que a fórmula, talvez, se eu pudesse falar, seria: eu sempre fiz os meus trabalhos chamarem atenção em festival por causa das minhas escolhas musicais. Aí depois, é claro, eu parei um pouco de pensar nisso,
comecei a me inspirar com outras coisas, às vezes um nome, às vezes vinha primeiro o título da coreografia. Por sinal, é isto um homem, é maravilhoso, eu queria dizer, tá? Só para dizer. E aí, às vezes eu vinha com o título, às vezes eu vinha com a música, às vezes era um filme, às vezes era... A gente não ia entrar nesse assunto ainda, mas às vezes é uma sacada inteligente de temos sábado e domingo para coreografar. Foi da onde saiu o sobrenome. Então foi uma sacada pelo tempo, que eu falei, eu vou no tempo, aí depois que eu falei, eu vou fazer isso, independente do que for, aí veio a trilha, aí veio a composição na sala. Então, eu acho que cada hora teve um jeito, mas antigamente era mais... Eu começava sempre pela música, sempre. Aí depois mudou um pouco. Ah, é que nem eu, né? Acho que a gente vai amadurecendo um pouco, né? Ó, os apaixonados de sobrenome estão aí dizendo sobrenome, coração, sobrenome, coração. Ai, mas não dá, sobrenome não dá. Sobrenome não dá, né? Não, eu não supero. Não. Eu posso assistir, ó. Posso assistir mil. Eu não supero, é muito bom. Eu não consigo superar sobrenome. Eu não amadureci ainda, sabe? Eu não passei dessa fase. Eu continuo na fase do sobrenome. Bom, então tu tem um exemplo, assim... Tu já falou do sobrenome, né? Assim, um exemplo da composição do início ao fim, assim. Tu lembra de uma coreografia, assim, que tu queira falar? Sobre composição? Perdão, não entendi. Isso, sobre... que nem eu te contei ali do Holocausto. Se tu tem uma, assim, que tu pensou um tema, daí tu foi para uma linha, foi para outra. Tem um espetáculo que é um exemplo bem dessa transformação que aconteceu, que foi um espetáculo que eu montei que falava sobre a falta d'água. Então era um tema bem delicado. Ele era um espetáculo antes, que falava sobre sentimento, aí depois ele aprovou num projeto e aí eu resolvi transformar a palavra frágil de sentimento para frágil, corpo que não tem água, água escassa. Eu estava vivendo literalmente no interior racionamento de água. Eu lembro que eu tinha água das 10 ao meio-dia, depois das 7 às 9. Então foi uma transformação coreográfica que, nossa, foi assim, ó, começa de um jeito, vai para outro, vem para esse. E sobrenome também, que eu vou citar de novo, eu sempre vou citar essa coreografia. Tu também não supera. Eu não supero sobrenome. Na verdade, eu gosto de várias outras, assim, eu tenho vários carinhos, mas sobrenome era um trabalho que eu lembro que me dá muito prazer de ensaiar, porque cada ensaio parece que dá para botar um sal, parece que é um trabalho que nunca tem fim, parece que ele não tem fim. Tem que dançar, 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 dançar. Todas as vezes lindo. Todas as vezes foi muito lindo. Impressionante. Tá aí, ó. E aí uma dica que aconteceu em sobrenome, que eu sei que a mágica aconteceu, porque eu sabia cada sílaba do que ele estava dizendo quando eu fui montar. Então eu consegui montar muito sem música. E aí quando a música entrou, foi uma mágica, assim, que foi super rápido. Então, eu acho que também teve isso. Ai, tá. É lindo demais. Não tem comparação. Bom, daí a próxima pergunta para nós é: como tu organiza tuas ideias? Escreve, faz palitinho na hora? E aí tu disse que antigamente tu era assim, esse que nem eu sou hoje em dia e para sempre. Eu tenho caderninho. As bolinhas são os alunos, daí eu boto corzinha, o grupo cor-de-rosa faz de costas, o grupo azulzinho faz de lado. Por quê, Dudu? Eu sou péssima de memória, eu descobri que se eu faço uma coisa na minha cabeça, eu chego na sala de aula, eu esqueci tudo que eu queria fazer. Então eu tenho que estar tudo nos caderninhos anotadinho, faço o palitinho da música, só um horror. Faço o palitinho da música, daí eu boto no 1, F, tum. Boto tum, no 2, silêncio. No 3, check, check, check. No 4, no 5, nada. Eu escrevo tudo nos mínimos detalhes, porque senão eu me perco. Porque eu não tenho essa facilidade, assim,
musical que tu tem, ainda mais, depois a gente vai falar de música, inclusive, eu nem escolho músicas em inglês, por exemplo, porque eu não sei inglês, entende? E tu sai, assim, é uma coisa que vem em ti, né, essa musicalidade, pra mim é muito difícil, apesar de eu exercitar bastante, ouvir 1000 vezes, eu preciso deixar registrado para não me esquecer de nenhum tum que eu ouvi na música sozinha em casa. Gente, talento. É um talento ter um caderno assim, que nem o teu. Mas tu, eu já não entendo o como tu faz. Porque assim, ó, o Dudu vem, entra na sala de aula e parece que baixa uma entidade em ti. Se transforma. Tu tá lá assim, daqui a pouco tu... né? Baixa uma entidade em ti e tu começa a fazer aquilo que tu faz, que é mágico. Eu queria entender como é que tu organiza tuas ideias e como que tu faz isso. Não, assim, ó, uma coisa dos itens que tu citou aí é fato. Eu anoto, o bloco de anotações do meu celular tá cheio de coisa anotada. Vale dizer isso. Então eu não sou tão louca assim. Não, tipo assim, ó, quando o meu celular acontece de eu perder ou roubar, a primeira coisa que eu penso é minhas músicas, minhas anotações. É a primeira coisa que eu penso. Porque eu sou aqueles que compra caderno, mas desenha. Não escrevo. Aí eu falo, primeiro dia, vou escrever. Ó, o oposto da Carol. Aí eu escrevo uma coisa, daqui a pouco eu vou olhar na folha, tem um boneco desenhado, tem uma bailarina desenhada. Aí, tipo assim, os cadernos... Então, o meu bloco de anotações do celular, ele tem bastante coisa. Porém, ele tem apenas ideias de coisas que eu não quero perder. Concordo com Mica. É macumba sim, com certeza, gente. Quem já entrou comigo numa sala de aula também já falou isso, que parece que vão. Sim, Alguma coisa acontece. Essa tua cara fica bem assim, ó. Tu faz isso e vem. Não, mas ó, aí, em relação a ideias, em relação a nomes, isso eu anoto. Porque como eu tenho muitos insights de besteiras, que não são besteiras, aí eu falo, gente, eu não posso esquecer disso. Aí eu vou lá e anoto. Aí quando eu preciso, eu falo, gente, deixa eu olhar uma coisa. Eu vou lá olhar e eu tinha anotado isso, é verdade. Aí eu vou coreografar aquele tema. Eu uso isso para me direcionar. Agora, na sala, eu não sei se é porque eu tô sempre dançando na minha cabeça no fone de ouvido. Tudo que eu já montei, ou para mim eu monto aquilo na hora, faz tanto sentido ali aquele casamento com a música, que parece que eu não sei dizer mesmo. Eu não esqueço. Eu consigo chegar na sala meses depois e só falar assim, ó, eu já vou lembrar. Eu posso saber, eu posso não estar lembrando agora, mas eu sei que não é isso. E aí chega uma hora em que vem, porque eu acho que fica muito a memória do momento ali que eu estou montando com todo mundo, o porquê que eu pensei naquela sequência. Eu sou muito de memória fotográfica, assim. Eu consigo me lembrar na hora que eu estava montando. Mas essa parte não tem fórmula, eu tenho uma anotação para as coisas que eu não quero esquecer, mas concepções, coisas coreográficas da sala eu não esqueço. Eu volto no quarto dia e falo, vamos pegar dali. Inclusive os bailarinos às vezes reclamam, porque eu sempre quero avançar, e nunca boto a música. Eu falo, já sei que eu vou seguir daí. Aí eu marco uma vez, todo mundo arrasa, aí parece que vem uma imagem do que tem que vir a seguir. Aí eu falo, já sei o que vem depois. Até que alguém fala assim, ó, gente, bota a música. Deixa a gente ouvir a música uma vez. Tem umas mágicas, assim, que acontecem na sala, não sei explicar. É inexplicável mesmo. Olha, já vi gente coreografar, mas tu é inexplicável. Eu não consigo dizer assim, definir em palavras como tu faz para coreografar, porque é realmente incrível. Teve uma vez que eu fui assaltada, não naquela vez que eu vou contar depois que tu tava junto, mas teve uma vez teve uma vez que roubaram meu carro também, em 2007, e estavam meus cadernos dentro de dança, e eu dei um berro pros assaltantes assim, ó, só me devolve meus cadernos.
e eles pegaram, abriram a janela e me jogaram os cadernos das minhas coreografias pela janela. Acredita, os ladrões bem bonzinhos. Próxima pergunta. Preferência musical para coreografar, aula e palco? Eu vou te dizer assim, ó, que eu, para aula, para coreografias, assim, sequências de sala de aula, eu vario muito, eu boto até funk para coreografar jazz. Porque eu tenho como objetivos desenvolver várias linguagens com eles, assim. Mas para palco, eu preciso de música instrumental e bem diferente. Também não sei se é por isso, se me pega muito essa coisa em inglês, de eu não saber o que diz, sabe? Então eu prefiro pegar uma música instrumental, e o português às vezes me enjoa ficar o tempo todo na mesma música, né? Então a minha característica, todo mundo que me conhece sabe que a coreografia de palco vai ser instrumental na grande maioria das vezes. Claro que às vezes tem umas ideias mirabolantes, mas assim, 90% é. Aula de verso, palco 90% instrumental. E tu? Eu já sei a tua resposta também, só quero ouvir. Ó, para aula, eu sempre usei música bem popular, assim, popular no sentido, vamos dizer, aquela música que todo mundo tinha vontade de dançar, mas não fazia em nenhuma outra aula, vamos dizer assim, a não ser aulas de jazz. A gente usa muito algumas coisas que se conectam em algum lugar nesse sentido. Então, eu acho que a dança contemporânea comigo, desde que eu comecei, foi desmistificada muito pelas músicas. Porque quando eu comecei a dar aula, realmente não tinha essa coisa de, por vir das danças urbanas, eu trouxe a coisa da música. Porque o povo fazia aula de hip hop e eu dava aula numa sequência contemporânea. Para palco, nossa, engraçado, antigamente tinha uma resposta, agora já não tem mais. Eu amo coisa instrumental, porque todo mundo conhece os meus trabalhos, mas todo mundo já viu bastante coisa minha cantada. Eu uso coisas cantadas também. Só que não é qualquer música cantada também que me satura o ouvido a música inteira. Quer dizer, se não me satura o ouvido, né? Eu fico assim, tá, gente? Vamos entrar um instrumental, vamos entrar alguma coisa que quebre aí. Geralmente as músicas que a gente usa com letra são músicas comerciais, então ela tem aquele padrão estrofe, refrão, estrofe, e a gente fica sem a quebra. Porém, nessas minhas pesquisas musicais de anos, inclusive hoje à tarde eu fiz uma imensa, eu fico horas ouvindo música, eu acho já muita coisa que tem os dois, eu amo isso, que tem aquela introdução, aí tem aquele boom, aí do nada entra um áudio de alguém falando, uma coisa matadora, e aí no final eu tenho bastante usado isso. Ou o Arnaldo Antunes, que é um casamento que todo mundo já conhece, dos meus trabalhos, eu e o Arnaldo Antunes. Não dá, porque ele narra umas poesias com um tom de voz que eu quase morro. Ô Dudu, olha só, tá todo mundo falando aí do Peso do Meu Coração que tu fez aqui no estúdio, que era linda, né? Essa é uma brasileira, que essa não me satura, porque ela é linda demais, a música já é por si linda. Não tem quem não goste. Mas isso que tu tava falando, né? Tem que ter muita pesquisa, né? Muita pesquisa. Às vezes perguntam pra gente, mas como é que tu achou essa música? Gente, tu se enfia dentro de casa e fica ouvindo música o dia inteiro, todos os dias. É assim que se acha, né? Não cai no colo. Quando a gente acha uma dessas que tu falou, assim, tipo, que tem uma introdução legal, daí tem umas batidas, daí do nada vem um áudio. É tudo que a gente quer, né? Só que é tão difícil de achar. Do instrumental do Sobrenome também era perfeito. E o piano, o piano. E assim, né? E aí vem as mágicas. Se o Thiaguinho e a Ju, que eu sempre fico na casa deles, né, quando eu viajava, eles são prova que eu ia até o teu estúdio, até a hora de entrar na sala, eu estava mostrando para eles outra trilha. Não era o Caetano Veloso. Foi na sala que aquilo veio, e foi no outro dia que surgiu a outra música. De tanto assim, não tô convencido.
até 3 da manhã, ouvindo, de manhã, 10 minutos por ensaio, eu ainda ouvindo lá fora música, achei. Então, pesquisar música não é... Eu percebi, tu também deve ter percebido isso. Pesquisar música é uma disciplina. Não adianta, às vezes, a gente ficar... A gente já deu a dica, todo mundo dá essa dica, mas não é todo mundo que tem a paciência, realmente, de ouvir. E aí depois acontece aquelas coisas de... Ah, amei essa música, de onde você tirou? Você fala assim, peraí, meu bem. Dudu, vou para outra. Agora uma diquinha, tá? Pode ser outra dica, já deu várias, já entregou teu ouro aí para nós. É dica de algo que faz, que percebeu que dá certo. Eu vou te dizer uma das dicas é essa questão do nome da coreografia, do título, que eu acho que dá certo. Porque quando tu ouve o título ou tu lê o título antes, te dá aquela, o que é isso aí, sabe? Tipo, é isso um homem. Eu poderia ter dito Holocausto, né? Aí eu entregaria toda a coreografia, né? É isso um homem, é lá do livro que o autor escreveu, contando toda a história. Bom, enfim, poucas pessoas sabem desse livro. Eu também me ferro por causa dessas coisas, né? Mas eu acho que um título bem pensado, bem construído, dá um temperinho final, assim, dá um temperinho, não final, dá um temperinho para a coreografia. Qual é uma dica que tu percebeu que dá certo? Uma dica que eu percebi, em termos de resultado, né? Tu diz, coreográfico? Sim, é uma coisa que faz assim a coreografia uau, sucesso. Sabe que todo mundo gosta do sobrenome. A dica que eu vou dar pode parecer vaga, mas não é. Eu realmente penso nisso, sempre que eu tô coreografando. Como eu já falei muitas vezes, eu amo muito cinema, eu gosto muito de filme, muito de histórias. Então, uma coisa para mim que dá muito certo, toda vez que eu vou coreografar e eu tô assistindo aquilo que eu tô coreografando na hora, é realmente saber para mim o que é o começo, o meio e o fim. Quando uma das partes para mim não tá definida, quando o começo para mim não tem cara de começo, e aí eu para mim falo, agora é a hora do meio, tá no meio, agora tem que ter alguma coisa. E eu não sei como acabar, ou não sei como acabar, parece que a coisa não convence ninguém que está assistindo. Todo mundo fala, legal, achei legal, bem bonito o elenco. Aí elogia o elenco, né? Que é aquela coisa que nos mata. Adorei o elenco, é lindo. Tipo assim, aí você fica, tá, mas você quer me dar uma dica? Então eu acho que é isso, o começo, o meio e o fim. Eu sei que é uma coisa que dá... O título, é claro, eu pesquiso bastante também. Eu sei que tem Título é título, né? Título faz a gente querer ver um filme, querer assistir um seriado, querer ouvir uma música, querer assistir uma coreografia. Pois é, eu vejo gente que pensa assim, ó, faz a coreografia e que título tu acha que combina aqui, sabe? Pra mim, é uma das partes importantes da concepção é o título, né? Claro. Eu não posso pensar nada o título, já tem que vir incorporado no meu trabalho. Quer ver o que acontece muito? Tu vai olhar um trabalho, aí eles dançam a música que fala My Heart, a música fala My Heart, e o nome da coreografia é a tradução da música, e nada faz sentido com nada. Ou é o próprio nome da música em inglês, né? Que daí eu acho que falta abraçar a história toda, assim, desde o título até a figurino. Ó, figurino é meu fraco, hein? Tu sabe, Carol. Eu sei nada, tu só inventa isso, que tu fala isso, mas não é teu fraco nada. Já fez algum trabalho muito ruim, conta dele. Posso ser muito sincero? Pode ser muito sincero, pode. Eu acho que se eu assistisse algumas coisas minhas muito antigas, eu ia dar muita risada. Muita risada. Foi o que aconteceu. Mas graças a Deus, na época em que eu montei tudo que eu montei, eu sempre amava aquilo que eu estava montando. Então, não teve nada, juro, que eu achasse muito ruim. Talvez trabalhos de grupo
sempre me deixaram mais satisfeitos, assim. Eu achei uma época que era era o meu forte. Mas depois eu comecei a trabalhar bastante com solo. Eu diria que com solo, talvez algumas coisas eu não tenha gostado, mas porque é um trabalho muito difícil de solo mesmo. De algum bailarino, um intérprete só, defender uma história que está na tua cabeça, que tem que passar para ele, e ele tem que te convencer, tem que convencer a plateia, tem que preencher o palco. Então, eu posso ter saído algumas vezes não tão contente, mas eu realmente nunca odiei um trabalho meu, assim. Dudu, eu vou te contar a história de uma coreografia, a primeira que eu fiz para festival. Primeira, tá? Eu levei 2 turmas para um festival, eu nem sabia o que era jazz ainda e inscrevi no jazz. Mas a outra, eu achando que eu tava arrasando, eu me lembro que tudo que era informação de dança que eu gostava, ou uma foto, qualquer imagem, tudo, eu queria colocar naquela coreografia. Então virou uma miscelânea de coisas. O título da coreografia era Metamorfose. Me pergunta, cadê a metamorfose? Não tinha metamorfose nenhuma. Até os jurados perguntaram onde está a metamorfose, eles ficaram esperando até o final. Sabe, uma coisa assim que tu viaja na tua cabeça, eu nem sabia o que estava fazendo e coloquei todas as imagens possíveis. Eu me lembro que eu vi um quadro com umas bailarinas numa roda visto de cima. Vou botar essa roda, sabe? Todo mundo de mão e vai pra dentro. Era assim uma miscelânea de coisa, música, assim, ó. Então, assim, ó, eu tenho um trabalho muito ruim esse. Tá, mas na época tu não achava ruim? Na época eu achei que eu era o máximo. Era a primeira coisa que eu estava pensando na minha vida. E essas gurias do meu grupo, tu sabe quem são elas. Júlia Azevedo, todas essas gurias aí do grupo eram dessa coreografia aí. Uma maquiagem terrível. Sabe? Dor, sem moldura. É essa coreografia aí minha. Não, eu tenho um visual. Meu Deus, eu tenho um visual. Ai, que vergonha, agora eu lembrei. Conta, já contei a minha. Que vergonha. Na época, eu criei um grupo de street. Eu, minha prima, mais 5 amigas. E a gente dançava umas coisas meio NSYNC, assim, sabe? Meio Backstreet Boys. Hoje em dia seria... Hoje tem gente nova aí, seria aquele BTS, sei lá. Tudo... E aí, eu tinha o cabelo, tipo assim, que nem ele tá agora. E eu pedi pra menina fazer aquelas chuquinhas que ficam assim, ó. Tipo aquele filme Hellraiser, aquela cabeça de terror, assim, ó. E aí ela botou gelatina no meu cabelo. Gente, eu tenho uma foto. Eu com uma roupa assim, ó. Uma faixa verde e o cabelo assim, ó. Todo espetado de gelatina escorrendo assim na testa. E eu dancei daquele jeito. Até o Otávio era jurado, eu lembro que ele falou muito mal. Falou muito. O Otávio sempre ralava, né? Ele sempre rala, super sincero. Mas realmente, assim, ó. Foi pra... Eu acho que a gente estava mais feliz de estar dançando do que com o resultado. Porque eu lembro que eu sofri muito para tirar aquela gelatina. Porque a gelatina seca. E literalmente o meu cabelo parecia que ia quebrar assim, ó. Se eu fizesse assim, parecia que ia sair um... Aí a minha prima teve que ficar até 3 da manhã, massageando. A gente voltando do festival, tipo assim, acho que a gente ficou em último lugar. E eu com aquele trampo de gelatina na cabeça. Ai. E eu lembro que a gente ficou, tipo, 4 horas fazendo. Se tu arranjar essa foto aí, eu arranjo essa coreografia e a gente posta, tá? Fora que eu tô, eu acho que eu era 16 quilos mais gordinho, assim, eu tô assim, ó. Nem dá pra ver que não, e numa pose assim ainda, ó. Ai, sério, gente. Característica das urbanas, né, do street da época. Não, muito ruim, muito ruim, muito ruim. O uniforme era muito ruim, sério, muito ruim. Tudo muito ruim. O que te irrita numa composição que tu jamais vai fazer? Quer dizer, jamais a gente não sabe, né, o dia de amanhã, mas o que tu olha assim nos trabalhos e pensa, isso aí é muito brega, eu não usaria, sabe? O que tu... Ai, caiu a live! O que eu me irrito, assim, ó, é troca de lugares. Antigamente eu fazia horrores isso.
troca de lugar, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parou, 7, 8, começa a sequência. Aí troca de, sabe, troca de lugar sem propósito? Ou sai da coreografia correndo, ou vai abaixadinho correndo pra, tipo, se abaixar achando que ninguém tá te vendo, né? Até isso aí. Um grupo dança no meio, centralizado, arrebentando, aí vai entrando aquele grupinho agachado lá atrás, e aí vem correndo agachado, e aí troca a música, aí tem 70 músicas numa edição, e aí você não consegue acompanhar o que está acontecendo, mas é sempre isso. Corre atrás, vem, dança, o outro grupo corre agachado, fica uma coisa assim, ó, sem parar. Isso me irrita um pouco, a não ser quando é muito bem feito, que aquilo ali é tão bem dançado que você fala, ok. Agora, quando fala assim, tá, ok, já sei, vai trocar em 10, 9, 8, e aí troca, porque tem algo errado. Bom, mas então a gente concorda com... Na verdade, nossos dois exemplos foi parecido, né? Transição. É.